Esse momento tão aguardado que as 5 pessoas pediram para ver o tour aqui pela minha estante que aparece, né, atrás dos vídeos, das lives e tal, para eu mostrar também para vocês um pouquinho do meu hobby, um pouquinho da minha coleção de jogos de tabuleiros e tal, mini coleção, porque, né, é um hobby caro. Eu vou mostrar agora pra vocês. A Xaxá não pode me ouvir falar com vocês que ela quer estar aparecendo, ela quer estar fazendo a encenação dela. Ela é streamer, ela é youtuber, ela é o neném de mamãe. Primeiro começa pela história dessa estante, porque assim, essa é uma estante, deixa eu ver se eu consigo mostrar bem pra vocês. Essa é uma estante cara, tá? É uma estante cara que custa uns R$1.000 uma estante dessa. Pra quem não sabe, eu faço renda extra cuidando de cachorrinhos. Um dos cachorrinhos, uma das donas dos cachorrinhos, de um dos cachorrinhos, meu Deus, conjugar isso aí ficou um pouco complicado aí pra mim. Ela ia se mudar, né? Ela ia pra São Paulo e aí ela tava vendendo essa estante por R$300. Peguei a estante por R$300, fui pesquisar a estante mais de R$1.000. Menina, não posso perder essa oportunidade não. E aí eu peguei essa estante. Aqui por R$300, tá? Mas eu explicando aí pra vocês, eu tenho um hobby, eu já falei isso pra vocês nas lives, eu tenho um hobby que é de gostar muito de jogos de tabuleiro. Eu fui muito introduzida a jogos de tabuleiro na minha vida, né? A minha mãe, ela sempre me incentivou muito. Desculpa estar mexendo a câmera, tá, gente? Que eu tô segurando, né? Enquanto eu falo com vocês, eu tô segurando o celular. Mas a minha mãe sempre me introduziu muito, me incentivou muito a jogar, principalmente jogos de tabuleiro e tal. Então eu tenho esse gosto por jogos de tabuleiro, mais do que por jogos digitais, inclusive. Só que é um hobby caro, né? Que cada jogo custa mais de R$200, né? Tem jogos mais baratinhos e tal, mas a maioria dos jogos custa mais de R$200. Então é um hobby que eu normalmente ou eu alugo os jogos ou eu vou numa tabuleiria jogar, né? Aí eu alugo por R$10, R$20 para ficar a semana inteira com o jogo. Então, que acaba sendo muito mais econômico do que gastar R$300 no jogo. Então a minha ideia, o meu sonho mesmo é ter uma estante cheia, lotada de jogo de tabuleiro. Esse é realmente o meu sonho, um sonho que eu gostaria de conseguir construir, gostaria de conseguir ter. Mas no momento, como eu não consigo, então tem poucos jogos, que a maioria foram jogos que eu ganhei de alguém ou de um sorteio. Eu vou explicar pra vocês tudo, mas eu gostaria realmente de ter isso aqui lotado de jogo. Mas enfim, um dia quem sabe. Bom, começando por aqui, ó, tem esse abajurzinho de arco-íris. Esse abajur de arco-íris eu vendia, já falei pra vocês também, eu já tive uma loja de presentes criativos. Então, tipo o Imaginarium, sabe? Não sei nem se Imaginarium ainda existe, gente. Faz tempo que não vejo uma Imaginarium na minha vida. Enfim, mas tipo Imaginarium, então eu tinha essa loja de presentes criativos aqui em Niterói. E aí, enfim, algumas coisas eu vendia nessa loja. E aí acabou que ficou estocado, não vendeu, fechou e não vendeu. E aí tem algumas coisas que eu peguei pra mim. Por exemplo, essa luminária de arco-íris aqui que nem liga mais. Aí aqui eu tenho um topo de bolo, @AlicGplay, com meu arroba, que eu fiz no meu aniversário de 30 anos, numa temática de jogos, numa temática do canal e tal. E aí eu coloquei o @AlicGplay, né, o topo de bolo aqui. Aí aqui tem perfil 4, é um jogo que eu tenho há muitos anos, eu acho que eu era criança quando eu ganhei esse jogo. Mas não é um tipo de jogo que eu gosto de jogar não, tá? Normalmente não é o tipo de jogo que eu gosto de jogar. Tem outras pessoas que gostam de jogar e aí eu tenho aí pra jogar com as pessoas. Mas não é um jogo muito que me apetece não. Mas eu tenho ele aqui. Aí, mais pro lado eu tenho o Sega. Só que o bagulho tá tão velho, ó. Que o bagulho, ó, nem sai daqui, tá? O bagulho não sai, ele tá grudado e não sai, tá? Aí, chegando mais pra cá, a gente tem essas figurinhas aqui de massinha que eu fiz com Letícia, que a gente
brincou disso. Aqui eu tenho a canequinha do Chile que a Ellen me deu. A Ellen é quem faz a Aina, né? A gente criou uma amizade através do jogo, principalmente através do RP, né? A gente criou esse laço, essa amizade. E ela me deu, ela foi pro Chile e me deu essa canequinha. E eu achei que seria muito simbólico, inclusive, deixar aparecendo nas lives, já que foi graças aos jogos, foi graças às lives, enfim, que eu conheci ela e pude ter essa amizade com ela. Aí aqui tem Clue. Clue é um jogo, é um dos meus jogos favoritos. Eu adoro qualquer tipo de jogo que seja de detetive, de investigação, né? Eu gosto bastante. Só que é um jogo a partir de 3 jogadores. Normalmente jogos de investigação é a partir de 3 jogadores e é sempre uma dificuldade para achar gente que queira jogar. Mas esse é um dos meus jogos favoritos. Daí, chegando um pouquinho mais pra cá, ó, a gente tem mais minhoquinha, que a minhoca já tá derretendo, essa massinha já tá indo dessa pra melhor. E aqui tem o Game Night, o quadro Game Night, que é um quadro que eu também vendia na minha loja. E aí não foi vendido e tá aí o quadro Game Night. Inclusive, ó, um segredo. Atrás, ó, o que tá segurando o quadro é um pacote, uma caixa cheia de envelope. Essa caixa cheia de envelope é uma caixa que eu comprei os envelopes porque eu tava vendendo figurinha de Rebelde, do álbum de Rebelde, né, que eu era uma fã. Eu era muito fã, eu sou ainda muito fã de Rebelde, de RBD. E aí eu tinha uma porrada de coisa, revista, figurinha, de álbum de figurinha, enfim, uma porrada de coisa. E aí teve uma época que eu tava me desfazendo, né, vendendo as coisas para outras pessoas. Se eu não me engano, eu botei para vender na época que reprisou a novela. Aí eu falei, é um bom momento para tentar vender, né, para uma galera que não conhecia e deve estar querendo. E aí eu consegui vender bastante coisa. E essa caixa cheia de envelope era pra botar as figurinhas, pra botar, né, nos correios e entregar pras pessoas. Daí, ó, descendo. Essa foi a primeira parte. A segunda parte. Vamos lá, vamos começar aqui por aqui de novo. Aí aqui a gente tem Cine Pipoca. Cine Pipoca é um jogo muito legal de leilão, em que você é um diretor de filme. Você não é um diretor, na verdade, você é uma produtora de filmes de Hollywood, e aí você tem que montar seu elenco, seu diretor e tudo pro filme, e aí tem a carinha cartoonizada, assim, de atores famosos, diretores famosos, é muito legal. E aí tem Seven Wonders Duel. Seven Wonders é um dos melhores jogos, já foi premiado. Inclusive esse jogo o Duel já recebeu prêmio, não lembro que prêmio. Ó, Golden Palm. Ó o prêmio. Então é um jogo muito renomado. E ele tem Seven Wonders e tem o Seven Wonders Duel, que eles adaptaram Seven Wonders para ser um jogo para 2 pessoas, que funcionasse para 2 pessoas, em que você precisa construir as suas 7 maravilhas, mas o foco principal não é nem ganhar através das maravilhas, né? Mas enfim, depois não vou ficar explicando cada jogo não, como funciona. Aí aqui tem um patinho de massinha, que é caolho, é de um olho só. Aqui eu tenho uma máquina de escrever, que era da época que era da minha mãe, e aí, né, eu deixei aqui como carinho, como lembrança dela, né? Ela dizia que era o primeiro computador dela, então acho que isso aqui, e é muito bem conservado, não sei se tá dando para vocês verem porque tá um pouco escuro, mas é muito bem conservado e tá aqui. Aí mais pra cá tem Exploding Kittens, que eu ganhei de aniversário de uma amiga. Aqui tem outro patinho. Jenga, que eu ganhei num sorteio. Mais pra cá tem The Mind. The Mind é um jogo muito legal que você tem que tentar se comunicar com a sua equipe. É um jogo cooperativo. Eu gosto de jogos cooperativos também, tá? Em que você não tá contra outra pessoa, você precisa da outra pessoa para ganhar. E aí, esse é um jogo que você precisa se comunicar sem se comunicar.
Você precisa colocar os números em ordem crescente, sem falar para as pessoas os números que você tem na carta. E aí vai aumentando a dificuldade em cada nível. É interessante. Aí aqui eu tenho Bang, que é um joguinho de assassino, só que com dados. Aí tem Coop, ó, Coop aqui. Vocês estão vendo que eu tô com né, uma leve preguiça de tirar daqui pra poder mostrar pra vocês. Então eu tô mostrando um pouquinho assim, ó. Tô mostrando mais assim mesmo, ó. Coop. E aí tem Jaipur, que é um jogo em que você é um vendedor indiano na Índia, em que você precisa vender os tapetes, tem troca de camelo, enfim, umas coisas assim que tem no jogo. Esses jogos são todos jogos que eu ganhei de presente de alguém. Então, assim, se você quiser me dar presente, me dê jogo de tabuleiro que eu vou estar gostando, tá bom? Gente, desculpa, a câmera tá tremida, tá? Eu tô segurando o celular na mão, no improviso aqui, tô usando a iluminação da janela mesmo, tá? Então vocês me desculpem. Eu vou melhorando, gente. Eu vou melhorando, vou me adaptando. Não sou youtuber de vlog. Tô aprendendo a fazer isso aí, tá? Então vocês me desculpem. Vou arrumando. E já para aí, e se você quer que mais conteúdos desses apareçam aqui no canal, que eu faça mais vlogs assim, que mostre um pouquinho mais do meu dia a dia, mostre um pouquinho mais meus hobbies, enfim, coisas do tipo. Então, você se inscreve no canal, você engaja no canal, né? Dá a sua dedada aí, dedada boa, dedada gostosa. Deixa um comentário, né? E engaja bastante para que eu possa trazer mais vezes. Porque se eu não tiver engajamento, infelizmente não tem muito que eu possa fazer, porque eu trabalho, né, com engajamento, tá bom? Então, vamos continuando. Vem cá, meu querido, vem cá. Aí aqui, ó, aí tem mais um porquinho de massinha. E tem... esse negócio de caso de emergência, quebre o vidro, que também é algo que eu vendia na época que eu vendia, né, essas coisas. Daí, ó, primeira fileira já vimos, segunda fileira já vimos, vocês podem perceber que foi tudo ganhado, nada comprado com meu suor, nada comprado com meu dinheiro. Tudo adquirido através da simpatia, do carisma, né? Que as pessoas gostam de mim aí me dão, tá bom? Tirando Jenga. Jenga foi... ganhei em sorteio. Ah, Cine Pipoca eu também ganhei em sorteio! Quase que eu esqueço! Cine Pipoca também foi sorteio. Menina, eu tenho uma sorte. Falar pra vocês, se vocês quiserem um dia eu comento sobre isso, eu falo sobre isso, sobre o quanto eu tenho sorte, né? Que eu já ganhei carro em sorteio, eu ganho jogo em sorteio, eu tenho que participar mais de sorteios, inclusive, pra ver se eu vou estar ganhando de repente uma casa, né? Um negócio, uma viagem, uma coisa dessa. De repente dinheiro, enfim, mas eu tenho essa questão da sorte envolvida, já virou piada entre a minha família, entre, enfim, as pessoas mais próximas a mim, que normalmente quando vem um sorteio já imagino que vai sair meu nome. E normalmente acontece. Mas depois eu converso mais com vocês sobre isso, se vocês quiserem. Mas aí Jenga e Cine Pipoca foi através do sorteio. Agora vamos descer um pouquinho? Descendo aqui, ó. Ó. Aí aqui a gente tem Que a Força Esteja com Você, é um quadro que também eu vendi, ficou estocado, tá? Aqui tem uma caixa que tá apoiando. Tem os bichinhos de massinha. E aí aqui tem esse jogo senha, é um jogo bem antigo. Tá escrito aqui, ó. Ó. Tá escrito aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Não. Mas tá escrito aqui, ó. 2007. 2007, eu tinha quantos anos em 2007? 2007. Eu tinha... Espera que eu tô fazendo as contas. 2007. Eu tinha uns 10 anos, sei lá. Tinha alguns anos, 12 anos, sei lá. Não consegui fazer a conta direito, mas eu era criança, tá? Quando eu ganhei esse daqui, senha. É um jogo que eu ganhei da minha madrinha, tá? E é um jogo que eu gosto muito de jogar até hoje. Tenho dificuldade de me desfazer dele, porque é um jogo muito legal de senha.
Aí logo abaixo tem Adivinha Quem. E esses jogos já foram jogos que ganhei tudo no sorteio, tá? Ó, aí tem o Twister, tem... Ah, isso aqui não foi sorteio não. Isso aqui é jogo que era da minha mãe e veio pra mim, que é jogo de xadrez, tá? Aí aqui tem esse jogo. Isso aqui são jogos de criança, mas pra criança, tá? Que eu ganhei quando eu era criança no sorteio. Aí tem o Batalha Naval e mais massinha aqui, tá? Aí aqui tem uma caixinha que Letícia me deu, segredo. Aí, descendo ali embaixo, não sei se vocês estão conseguindo ver direito, mas ali embaixo tem jogos que vão ser doados ou vendidos, que eu tô enrolando, procrastinando até hoje pra fazer alguma coisa com isso aí. Tirando esse aqui, ó, que esse jogo do Veja, estão olhando que eu não vou ficar nessa posição não, peraí. O jogo Veja, ela tá pacientemente esperando eu terminar de falar com vocês. O jogo Veja é um jogo que é da época da minha mãe também, pra vocês verem que eu tive de onde puxar, né? Minha mãe também gostava bastante dessas coisas. E aí é um jogo, tipo, antigo, que tem muitas coisas, né, ultrapassadas, mas eu não consigo me desfazer pela memória afetiva, tá? Daí, aqui, nessa gaveta, que medo de abrir a gaveta. Tá uma bagunça essa gaveta, meu Deus do céu, como é que eu tenho coragem de mostrar essa gaveta? É uma bagunça. Mas, aqui tem, ó, tem jogo de pôquer, de baralho, tem dominó, tem alguns dominós, ó, tem, isso aqui é dominó, aí tem jogo de bingo. Ai, isso aí é só jogo de velha, aqui é o momento de jogo de velha. Aí aqui tem Uno, tem Monopoly Deal, aí tem Slam, tem, ó, jogo de aposta, daí tem umas massinhas aqui, daí aqui tem mais jogo de dominó, né, Xaxá? Né, Xaxá? Enfim, gente, alguns jogos que são bem antigos, bem velhos também. E daí, abaixando um pouquinho mais, tem outra gaveta. Só que essa gaveta eu não abro porque aí é cheio de documentos. Isso aí já não é mais coisa interessante pra vocês. É cheio de documento, coisa séria, coisa burocrática. E aqui também tem uns documentos, diplomas, uns negócios aí que já não é mais legal, tá? De mostrar. Mas é isso, ó. Vou mostrar pra vocês de longe. Ó. Xaxá aqui. Ó, como é que fica? Xaxá aqui. Meu microfone. Minha cadeira. A estante. Ventilador que eu não ligo há muito tempo porque só faz frio. Um muralzinho. Enfim, é isso. Se vocês quiserem que eu faça um tour pelo meu setup, vocês comentem aí que eu posso fazer também, né? Mas aí eu deixo arrumadinho, porque no momento tá uma bagunça. Na maioria das vezes tá bem bagunça mesmo o meu setup. Então, quando eu for fazer esse vídeo, eu já deixo mais organizado. Comentem aí outras coisas que vocês queiram ver. E já sabe, né? Aquele rolê. Engaja bastante pra se você quiser mais vídeos como esse. Se você chegou até aqui, deixa um comentário aí falando qual o seu tipo de jogo favorito. Eu gosto de saber, né? Porque eu tô aí revelando minha vida pra vocês, revelando minhas intimidades, revelando meus gostos particulares pra vocês. E vocês não vão revelar o de vocês. Então, meus sonhos, né? Minhas vontades. Ah, me ajuda, né? Me ajuda a deixar isso aqui cheio de jogo e comprado por mim, não só ganhado. Comprado com meu dinheiro. Que tal, hein? Então, isso aqui cheio de jogo. Quem sabe também quando eu for alugar, aí depende de vocês, tá, gente? Se eu for alugar jogos, eu mostro os jogos que eu estou alugando pra vocês entenderem os jogos que eu alugo também, tá? Então é isso. Muito obrigada aí pela presença de todos vocês. Já sabe o que fazer, deixa a dedada, tá? E até a próxima, então. Um beijo. Tchau!